Legislativo está no ar. A partir de agora, você vai saber de todos os destaques da Câmara Municipal de Ribeirão Preto desta semana. E o presidente, vereador Walter Gomes, vai nos explicar agora como deve ser o comportamento da Câmara no período eleitoral. Vamos ver no Café com o Presidente. Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Presidente, começou a campanha eleitoral. Como é o comportamento da Câmara nesta época? Daniel, essa é uma pergunta muito pertinente, pois ela nos dá a chance de explicar à população sobre a lisura do comportamento do Poder Legislativo constituído e as nossas eleições democráticas. Até porque muitos dos 22 vereadores são candidatos. O comportamento da Câmara é de isenção e transparência. Embora uma casa política, que é a caixa de ressonância do povo, continuamos a trabalhar de forma independente do processo eleitoral, recebendo e atendendo a população, votando leis do interesse popular e fiscalizando o Executivo. A Justiça Eleitoral, neste caso, não pede o afastamento do legislador municipal que tenta seu cargo como deputado, nem quando da sua candidatura à reeleição. Todavia, o parlamentar municipal candidato tem que observar alguns requisitos impeditivos da lei e continuar seu trabalho como vereador. Após seu expediente, ele pode trabalhar sua candidatura. É do processo democrático do país. Sabe, Daniel, esse país viveu por muitas vezes sobre uma ditadura e a democracia é preciso sempre exaltá-la, porque ela é o maior bem de um povo. Quando eu vejo alguém falando mal de uma eleição, eu me sinto mal, porque a eleição, seja ela para qual cargo for, é o maior bem de um povo. Tem a ver com a nossa liberdade. O processo democrático eleitoral deve ser uma festa responsável. É a garantia de que a maioria vai decidir. Na eleição, cada pessoa que pode votar vale um voto, independente de sua condição financeira ou qualquer outra coisa. E isso é lindo, Daniel. Do mais, desejo a todos uma excelente jornada cívica nestas eleições e tomara que seja sempre assim, o povo decidindo em quem votar numa democracia. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Eu que agradeço e até a próxima. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara, pela internet no câmararibeirãopreto.sp.gov.br e através das redes sociais. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. A TV Câmara, sempre disposta a tratar de temas relevantes para a prevenção e cuidados aos diversos tipos de doença, fala agora sobre algo que causa muito receio aos homens, o câncer de próstata. Você vai saber um pouco mais sobre os sintomas, riscos, formas de prevenção e os índices na reportagem de Sérgio Figueiredo. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum do mundo e o mais prevalente em homens, representando cerca de 10% do total de cânceres. A próstata é uma glândula que envelhece e ela envelhecendo, ela pode surgir esse tipo de alterações da formação do câncer. A próstata tem esse tipo de característica. No corpo humano, ela começa a se desenvolver, aumentar de volume, e esse crescimento prostático pode, de qualquer momento, se tornar em crescimento tumoral. Mais do que qualquer outro tipo, é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 3/4 dos casos no mundo
ocorrem a partir dos 65 anos. Os homens devem procurar o médico urologista a partir dos 45 anos para o tratamento do câncer, para a prevenção do câncer de próstata. Existem estatísticas mundiais, baseadas principalmente pelo estudo americano, que está tentando colocar essa idade um pouco mais para frente, a partir dos 50 anos de idade. Mas é um estudo que já tem fundamentos a nível norte-americano, porém a Sociedade Brasileira de Urologia ainda não homologou ainda como o procedimento efetivo. Pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos pode aumentar o risco de se ter a doença de 3 a 10 vezes comparado à população em geral, podendo refletir tanto fatores genéticos, hereditários, quanto hábitos alimentares ou estilo de vida de riscos de algumas famílias. Os homens que têm na família casos de câncer de próstata, esses homens devem procurar o urologista mais precocemente, aos 40 anos, pela Sociedade Brasileira de Urologia. A princípio, a falta de prevenção acabou, porque existem vários programas de prevenção do câncer de próstata, tanto a nível dos convênios de saúde como do governo público. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após discutir os riscos e benefícios do tratamento com o seu médico. Programas de prevenção do câncer de próstata, o objetivo dele é a detecção do câncer localizado da próstata. Dessa maneira, você consegue efetivar um tratamento curativo do câncer. Ainda falando de saúde, nós conversamos com o fisioterapeuta neuromuscular. Ele enfatizou sobre a importância da circulação e a prática de atividade física nesta época do ano para prevenir as chamadas dores musculares. Segundo ele, o frio não é o vilão. Nosso inimigo é o sedentarismo. Acompanhe. Nessa época do ano é necessário que o corpo ganhe movimento, ganhe mobilidade, tá? Quem pratica uma atividade física constante, além de estar mantendo o músculo em boa qualidade, tá? Você mantém também, apoia o sistema vascular, o retorno das pernas, de sangue, tudo isso vai melhorar. O fato de você manter uma atividade física ajuda com que ocorra uma melhor circulação sanguínea, além do que você aumenta a chance de ter uma mobilidade a mais do músculo, tá? E aumento de calor corporal. Então, assim, quem faz atividade física constante, uma atividade já programada, correta, feita de acordo com a necessidade dela, diminui as chances de ter dor na coluna. O que a gente não pode esquecer é que as pessoas, nós estamos falando de uma maneira geral, mas existem as pessoas que têm um torcicolozinho, um espasmo muscular, e tem pessoas que realmente têm algumas doenças ou disfunções importantes, como é o caso da coluna. Essas pessoas que têm uma disfunção na coluna vertebral, por exemplo, ela deve ir a um fisioterapeuta e realizar essas atividades preparadas especificamente para elas, né? Mas o ideal, por exemplo, você acordar de manhã e esfreguçar o corpo, não ficar encolhido em posturas que você se mantenha dobrado, em proteção, curvando o corpo. Se nós percebermos, tem uma tendência de no sofá começar a ficar encolhido por causa do frio. Então, não, a movimentação ela é muito benigna nesse caso. Então, a atividade física, sim, é bem-vinda de acordo com a capacidade de cada pessoa. O vereador Saulo Rodrigues participou do programa Ponto de Encontro da TV Câmara. Entre os outros assuntos, falou sobre a lei de sua autoria, que trata daqueles que muito fizeram por nós e agora precisa de uma atenção especial. Veja só. É uma lei que previne a situação do idoso que está em risco em asilos e casas de repouso. Para que você que está assistindo agora a TV Câmara tenha mais atenção sobre o que eu vou estar falando, eu gostaria, Luciano, de ler aqui até e dizer para as pessoas o número da nossa lei, porque é de extrema importância, porque é a Lei 12.993/13. Essa lei foi feita em 2013 e sancionada pela nossa prefeita. A lei ela diz da seguinte forma: dispõe sobre a semana de atendimento e prevenções de doenças,
nos asilos e casas de repouso no município de Ribeirão Preto. O artigo 1º dessa lei, ela fala da seguinte forma: a semana de atendimento de prevenção de doença em asilos e casas de repouso localizada no município de Ribeirão Preto, a ser realizada anualmente na primeira semana de outubro, do mês de outubro, que é a semana que comemora o mês do idoso. A semana de atendimento de prevenção de doenças será elaborada e coordenado pelo Executivo e suas secretarias correspondentes, podendo ainda buscar parcerias com iniciativa privada na área da saúde, tais como os hospitais, clínicas médicas, laboratório de análise, indústria farmacêuticas, faculdade e universidades. Então, assim, é uma lei. Hoje nós temos várias casas de recuperação, aliás, de repouso. Nós temos também asilos. Casas de recuperação também. Também. E o que acontece, Luciano? O idoso que está ali, às vezes tem um problema de saúde. Quem coordena o asilo tem que pegar aquele idoso, levar até um hospital. E tem um desgaste. Vamos supor que naquela semana todos ficam doentes. Então, assim, eles têm que pegar o idoso, levar até uma unidade de atendimento. E esse trabalho é constante nos asilos, esse trabalho é constante nas casas de repouso. E essa minha lei, ela faz com que na semana de outubro, a primeira semana, um grupo de agentes da prefeitura, da área de saúde, vão visitar essas casas, esses asilos. Eles vão com a equipe médica e ali eles fazem a prevenção de cada idoso que está ali. Então, assim, é uma lei e a partir de agora no município de Ribeirão isso vai funcionar. Então, aquela equipe de saúde vai visitar todos os idosos durante aquela semana, vai fazer uma análise de cada um deles, vai haver a questão de prevenção, porque a partir do momento que detecta uma doença no idoso, então eles vão ter um acompanhamento sério de que maneira vai ser feito. Não aquela coisa de emergência, sentir uma dor de cabeça, corre para a unidade médica. Não, ele vai ter a prevenção, ele vai saber quando que vai ter que ir ao médico, quando não vai ter. E é uma maneira até de desafogar um pouco as unidades médicas da nossa cidade. E agora o Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. Eu sou o Luciano Neto, estou ao lado do vereador Maurício Gasparini, que vai falar da importância dos investimentos no setor socioesportivo da cidade. Meus amigos, queria começar esse meu comentário com uma pergunta. Há quanto tempo você não vê acontecer nada de novo no que diz respeito ao social e ao esporte da nossa cidade? Olha só, aconteceu uma coisa muito interessante comigo nesse ano. Trouxe para a Prefeitura Municipal, através da secretária Maria Sodré, da Assistência Social, creio eu que uma ótima notícia para Ribeirão Preto. Junto a uma organização que se chama Associação dos Cristãos e Moços, consegui trazer para Ribeirão Preto um centro socioesportivo. Isso mesmo, com todas as acomodações, quadras poliesportivas, salas de aula, e seriam desenvolvidos vários trabalhos ali. Para isso, conseguimos ainda uma área, o Centro Comunitário Jovino Campos, que há mais de 4 anos está completamente abandonado. Qual não foi a minha surpresa em fazer uma reunião com a secretária e ouvir da Secretaria da Assistência Social que ali não poderia ser instalado o Centro Socioesportivo da CM. Porque agora eles resolveram voltar com as atividades assistenciais no centro comunitário. Vamos comemorar toda a população do Dom Miele e Jovino Campos. O centro comunitário voltará a funcionar. Graças a Deus, essa sempre foi a nossa intenção. Agora, quero cobrar da administração municipal, aonde faremos o novo centro socioesportivo
de Ribeirão Preto. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. E nessa semana, alguns vereadores estiveram aqui no estúdio da TV Câmara para gravar o programa Transparência. Um deles foi Cícero Gomes da Silva, que comentou sobre a lei que está para a sanção da presidente Dilma e dá poderes de polícia às guardas municipais. Ô Cícero, agora recentemente passou uma PEC da Guarda Civil Municipal, dando a eles poder de polícia. Na verdade, qualquer cidadão pode dar voz de prisão a alguém que é apanhado em flagrante delito, se não estou enganado. Mas agora a GCM tem poder de polícia de fato. Ainda não. Ainda não? Não, está querendo sancionar para os guardas municipais multarem, a apreensão de carro, etc. Agora é um problema seríssimo. Nós estamos trazendo para o município, esse é um dos aspectos. Responsabilidade do Estado. Um problema que é do Estado. Daqui a pouco o cara vai dizer, olha, mas é do município, não tem, nós estamos trazendo. E o Estado é pródigo em fazer isso. Aos poucos o Estado... Fica fácil demais. Segundo, nem todos, mas esse cidadão quando entrou na guarda, ele não entrou para ser um policial. Ele entrou para ser cuidar do patrimônio do município. Nem todos estão aptos para serem policiais. Principalmente em cidades bem menores, né? Quer dizer, nem todos estão aptos. Quer dizer, é um problema sério ainda. Quer dizer, por que eu tenho que prender? O que nós estamos aqui, a Ribeirão Preto está com a metade dos policiais, segundo dizem, inclusive, próprias pessoas das corporações, daqueles policiais que necessitariam. Nós estamos sofrendo com a falta de segurança. E aí seríssima. Vamos colocar sobre os GCMs uma responsabilidade. Aí vão colocar, dizer, olha, a segurança agora também é do município, nós vamos compartilhar. Quando não é, está chamando para o município, o município já não tem dinheiro, está chamando uma coisa para o município. Não, e mais os nossos queridos servidores, aí, os GCMs, vão ter sobre eles uma responsabilidade da qual eles não deveriam ter. Exatamente. Quer dizer, parece muito bonito, o GCM agora vai ter uma responsabilidade tremenda. E não preparado para eles. Tem um bom grupo, acho que sim. Não, nem é culpa deles. Não tem culpa. Que seriam capazes, são capazes, mas nem todos, porque eles não fizeram concurso para isso. Tentar resolver o problema, tapar o sol com a peneira. E os municípios estão preparados para dar treinamento para esse pessoal, para essa polícia? Não. Principalmente os menores não estão, né? Os municípios não estão preparados, não têm dinheiro. E a situação simplesmente fica sendo resolvida a questão, a lei, vamos fazer a lei e vamos resolver. Quando que não é a lei que resolve. Mas o Estado diz que está bom, né? Que existe, que funciona. Na realidade, hoje, você tem em Ribeirão Preto furtos e mais furtos, roubos e mais roubos. A diferença entre furto e roubo, precisa esclarecer. O furto é quando a pessoa pega clandestinamente algo de alguém e a pessoa não vê. E roubo é quando puxa o cordão de ouro do pescoço, usa uma faca, usa um revólver com violência ou sem violência. E a pessoa vê, sabe? Não deixa de ser um roubo, né? Agride a pessoa, agride não físico e moralmente. Bertin Scadiuzzi também esteve aqui. Por ser integrante da comissão que analisa os problemas da saúde da cidade, o tema principal foi o caos que vivemos no setor. Como é que o médico também pode trabalhar quando nem raio-x às vezes funciona? Por isso que eu estou dizendo, como é que vai ficar essa situação? Porque, assim, uma pessoa que está morrendo não pode esperar, não. Não pode. Isso não é só Ribeirão, né? Sim, vamos falar só de Ribeirão, mas a coisa está feia no país todo. Mas o que nos preocupa é o seguinte, nós tivemos, inclusive na visita do Dr. Stenner aqui, que ele gentilmente nos atendeu, naquela época existiam 3 unidades com 3 raios-x sem funcionar, quebrado. Após ele estar aqui, nós ficamos sabendo que ainda numa dessas unidades estava o aparelho sem funcionar por defeito no ar-condicionado. Então, mas como é que o profissional vai trabalhar desse jeito? É desse jeito, por isso que nós não podemos generalizar, culpar apenas o médico. A condição, se você tem um pedreiro, para ele que te construir uma casa bem feita, você precisa dar um material adequado para ele. Então, o médico também precisa de material. Ele está mexendo com vida humana, então a vida humana tem que ser respeitada. Recentemente, nós vimos alguns profissionais virem aqui reclamar que não estavam tendo... Remédio. Falta de medicamento nas farmácias essa comissão está estudando tudo isso? Sem dúvida, nós vamos procurar ouvir a todos, inclusive agora a próxima audiência vai ser com o pessoal das empresas terceirizadas. Olha,
onde já se viu a terceirizar saúde. Terceirizar a saúde. Ô, vereador, agora para a população entender, assim, vocês fazem comissão de estudo, tá? Isso vai dar no quê? Porque, assim, a minha pergunta, muita gente já respondeu em casa, vai virar pizza. Não, de jeito algum. É cultura, é cultural agora no país falar isso. Isso vai virar pizza? Não, então, e a ideia, pegando o gancho aí no Serginho, a ideia é somar com a comissão, né, juntamente, ou ir contra, na verdade, ou investigar de uma outra forma? Acho que é somar, não é, Bertinho? Não sei, sem dúvida, porque tudo, eu tenho certeza que a comissão, nós não somos também os donos da verdade. Mas por isso que nós temos que ouvir. Para isso vai ter um relatório que nós vamos levar. E se nós notarmos que não está tendo resultado, repercussão no bom atendimento, nós vamos até o Ministério Público. Como eu, nessa CPI, eu penso entrar com... Já convidei o colega, o Paulo Modas, para que a gente entre com um mandato de segurança, o porquê de não instalar uma sexta comissão CPI para averiguar as coisas que nós não concordamos que esteja acontecendo. É dinheiro público que está sendo jogado pelo ralo. E outro vereador entrevistado foi Paulo Modas. Ele falou de seus projetos e levantou a questão da falta de fiscalização por parte da prefeitura. Segundo ele, existem leis eficazes no nosso município, mas o descumprimento não é fiscalizado. Ô Sérgio, o que eu coloquei aí esse dia que foi bom, mas também não está sendo fiscalizado, é o da mulher grávida. Tem estacionamento para ela, para ir. Outro dia eu fiz esse projeto que eu vi. Eu estava lá no shopping, parando meu carro um pouco longe, que não tinha lugar para parar perto da porta, o tempo de chuva, e nesse tempinho eu vi quando desceu uma moça já bem gestante, bem próxima de ter a criança, desceu correndo do carro para ir pegar a porta do shopping lá na frente, que ela não tinha estacionamento ali. Lá tem do idoso, tem... ela tem prioridade no banco, tem prioridade nas filas, a mãe, né, que é a mulher grávida. E chegou no shopping lá, ela não tem que parar lá longe, correndo, cai ali, é um risco muito grande, né, para a saúde da mãe e do bebê. Mas essa já é mais complicada, porque se tiver da grávida, tiver mais um, daqui uns dias a gente que é normal não vai conseguir parar mais no shopping. Mas eu acho que o que ele está falando é que tem muitas vagas de idosos. Sim, poderia pelo diminuir, menos eu já vi, tem muitas reduzir, mesmo, mas podia tirar exatamente. Duas, porque não é todo mundo está grávido. Fazer uma alteração. Não, mas não é muito não, se você olhar, dá para... Vamos dar prioridade, já que é, né? Vamos dar prioridade. Ou então podia colocar idoso ou grávida. Isso, simplesmente. Simples. E se você enviasse aí uma carta para os shoppings, solicitando, ele não precisa reservar mais uma vaga, mas algumas vagas serem idosos ou gestantes. Não, foi aprovado. Só que é o que eu estou chegando lá para nós, quer ver? Foi aprovado, mas não está acontecendo. Aí você vai lá, não tem nenhuma vaga. Mas será que não é por isso? Porque às vezes é o que você está falando. Pô, daqui a pouco eu vou ter que ter vaga para todo mundo. Exatamente, não, interpretaram de uma forma diferente. Idoso ou gestante. Então, que a minha mulher não fica grávida mais, senão eu ia lá no shopping, eu ia parar. Né? Eu ia parar na vaga de idoso lá, esperar alguém vir para mim poder contestar alguma coisa. Né? Senão eu pegar uma nora aí que tiver grávida. Mas o shopping pode resolver, já que às vezes eles estão com vagas deficitárias, põe lá, idoso ou... Pode, mas já tem um ano, Sérgio, que esse projeto está. Eu acho que quem tem que fazer exigência é a prefeitura, com a fiscalização. Vamos ver, não está, dá um prazo, tem multa. Já poderia estar acontecendo. Então a nossa fiscalização tinha que ter ido lá já. É a fiscalização. Vamos pedir para o Braga. Braga, dá uma olhadinha. Vamos pedir para o Braga. Vamos atender o clamor do vereador aí, que ele está meio desanimado. Daqui a pouco ele desanima a gente. Logo esse que aprovou, vê que não está não tá funcionando direito, né? Complicado, né? Claro. Eu recebo meus e-mails lá, vereador, cadê sua é um compromisso que você tem, né? Inclusive, elas querem, né? Lógico. Sabe que tem a lei. Aí ela fica, põe no meu e-mail, eu fui no shopping e tal, não teve, eu vou lá conferir, não tem mesmo, só para idoso. E você viu que o vereador Paulo Modas falou sobre a lei que reserva vagas a gestantes nos estabelecimentos comerciais. Eu fui sabendo mais dessa nova norma. É comum nos depararmos em shopping center, centros comerciais e hipermercados, vagas reservadas a idosos e deficientes. Mas o que passava desapercebido era a necessidade de vagas reservadas a gestantes. Até então, não se notava que gestantes têm tanta dificuldade quanto um idoso e um deficiente. Afinal,
ela carrega dentro dela uma nova vida. Basta um tropeço e o sonho de ser mãe pode se tornar pesadelo. Temendo por isso, o vereador Paulo Modas criou um projeto que dispõe sobre a reserva de vagas a gestantes. As pessoas já têm direito à fila de banco, têm direito à cadeira de transporte, por que não, né? Acho que hoje os estacionamentos dos shoppings, desses hipermercados, supermercados, dá muita distância, é longe. Tem que dar essa prioridade, porque eu acho que o transtorno é muito maior se uma mulher dessa, numa hora de chuvas, cai, leva um tombo. Eu acho que a gente vai ter um prejuízo muito maior aí com essa criança e com ela também, né? Esse projeto já virou lei, tá? Ele foi sancionado dia 7/9/2013, ele foi publicado e já foi 90 dias para ser para valer o projeto, e esse projeto já tem um mês que ele está vigorando já. Agora é lei. Você, gestante, tem direito à vaga reservada. Quando tiver para algum lugar, né? Agora tem mais vaga, melhor. Ainda mais final de semana, lotado. Agora é mais fácil. Você está pensando em contribuir com uma previdência privada? Saiba agora com um especialista no assunto, o Dr. Hilário Bock, qual planejamento é mais adequado para colher bons frutos. Nem sempre a previdência privada é o melhor caminho para fazer a complementação de renda. As pessoas têm que fazer um planejamento pensando no seguinte: primeiro, saber tudo que ela pode tirar em termos de investimento na previdência pública. Tem pessoas pagando valores baixos em previdência pública e fazem um plano de previdência complementar. Essa não é a solução, porque você vai complementar uma renda que já é baixa. O ideal é você fazer um planejamento primeiro no regime geral ou no regime próprio que você trabalha, que é o público, e depois pensar numa previdência privada. Mas olha, a previdência privada é lá para o futuro. Você vai estar guardando dinheiro para o futuro, mas pode estar passando necessidade no presente. Por exemplo, por que não financiar uma casa própria ao invés de pagar uma previdência privada? Porque o que você vai pagar de aluguel pode ser muito mais do que você vai receber de previdência complementar no futuro. Então existe aí um caminho a ser seguido. Primeiro, as necessidades básicas, né? Saúde, moradia e a previdência geral, pública. Somente depois, quando estiver estabilizado nessas três situações, é que nós vamos investir em previdência complementar. Porque cada dinheiro que a gente coloca todo mês na previdência complementar tem taxa de administração, taxa de carregamento, taxa de performance, que na verdade nem todo dinheiro que você coloca lá fica para você. E a equipe da TV Câmara foi a uma escola de natação para saber os benefícios que a prática desse esporte pode levar às crianças. Esporte para todas as idades, seja criança, adulto ou idoso. A natação é um dos exercícios mais recomendados para a saúde. Além de se divertir, as crianças trabalham o sistema respiratório e aprendem a ter um melhor equilíbrio e desenvolvimento motor. Bom, a natação salva vidas. Então, a natação é importante tanto para um esporte para a criança, que abrange tudo: coordenação motora, psicomotricidade, desenvolvimento motor, sociabilização e também a segurança. A criança, se cair na piscina, ela vai saber nadar e vai salvar vidas. Então isso é muito importante. Há quantos anos a senhora trabalha com crianças? Eu estou há 32 anos, mas a academia já vai fazer 40. A senhora Michele, mãe da Valentina, fala dos benefícios da natação para a sua filha. Em termos de saúde, o que ela ganhou? Ela é uma criança que ela tem rinite alérgica. Depois que ela entrou na natação, os problemas dela em relação à rinite melhoraram 90%. Hoje ela dorme a noite inteira, coisa que ela não fazia antes. O nariz dela era muito congestionado, hoje em dia não fica mais. Então, eu acredito assim que os benefícios da natação são 100%. Senhor André, fala sobre a socialização de seus filhos pós-natação. Acho que a natação propiciou às crianças um desenvolvimento social, físico,
e até psicológico na questão da segurança com entrar na piscina, na água, muito maior, né, do que aquele que eles tinham antes de ingressar aí na escola de natação. Eu acho que a confiança que eles adquirem, a questão da saúde, Ribeirão Preto propicia esse tipo de trabalho praticamente quase que o ano todo. O verão que nós passamos aqui, o calor que nós temos aqui é fundamental. O crescimento que eles apresentaram após o ingresso na natação é fantástico. Além de tudo isso, a natação em cidades como Ribeirão Preto, que atinge os 40 graus de temperatura, também proporciona momentos de bem-estar e refrescância. O Dr. Domingos Estocco, presidente da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto, participou de uma entrevista na TV Câmara. Na oportunidade, deixou uma mensagem à sociedade. A minha mensagem é de muito otimismo. Eu acredito muito na advocacia. Penso que nós temos uma responsabilidade social imensa. A sociedade espera muito de nós. E eu digo sempre, quando perguntado se não existem muitos advogados e advogadas no mercado, eu digo não, nós somos poucos. E tenho isso muito convicto, porque penso, assim, como disse, sonho todo dia na valorização de nossa classe e sinto, sim, a importância da advocacia, né, nesse relacionamento junto à sociedade civil. Então, sou otimista. Sou otimista no que diz respeito ao exercício da advocacia e sou muito otimista de que a OAB cada vez mais vai se aproximar do advogado e da advogada. Nós temos essa obrigação institucional e penso que a OAB tem que cumprir isso com muito rigor. Aos aspirantes da justiça, também minha mensagem é de otimismo. Nós temos hoje um movimento importante, um movimento para mim indispensável, imprescindível, que é a solução das questões sem ingresso de demandas judiciais. Sim, eu penso que essa é uma alternativa, a mediação, a arbitragem, essa sim é um caminho sim, é um caminho importante, é um caminho de futuro. Penso que o legislador vai investir nisso e penso até que a OAB tem que se preparar para isso. Mas aquele cidadão, aquela cidadã que precisa se valer do judiciário, acredite no poder judiciário. Isso é muito importante. Acredite, invista e cobre do poder judiciário. Cobre sim, cobre uma postura rápida, uma postura numa solução de uma duração razoável de um processo, mas nunca desacredite no judiciário. É um poder absolutamente imprescindível e importante da República. Eu sou otimista sim, sou otimista por natureza. Penso que nós temos todas as condições humanas possíveis de tanto fazer uma advocacia cada vez mais forte, como um judiciário fortalecido. E minha mensagem final é dizer que o judiciário, o legislativo e o executivo juntos, respeitando a advocacia e ouvindo a advocacia, ouvindo a OAB como entidade, eu tenho absoluta certeza que todos temos a ganhar, E quando a advocacia ganha, na verdade, quem ganha muito com isso é a sociedade civil de uma forma geral, é o cidadão e é a cidadã. Eleições 2014. Você se lembra que antigamente era comum candidatos distribuírem camisetas ou bonés estampados com fotos ou legenda? Pois é, de uns tempos para cá, tudo isso foi proibido. Até um simples chaveiro, se estiver fazendo propaganda de algum candidato e for distribuído em um bairro, por exemplo, será confiscado. E para esclarecer o que pode e o que não pode na divulgação de campanhas, o TRE do Distrito Federal resolveu fazer uma cartilha de informações. Dê só uma olhada. Você já ganhou aqueles famosos brindes dos candidatos em época de eleição? Sim. O quê? Camiseta. Que lembrancinha já? O quê? Chaveirinho.
Eu acho que não é legal não, acho que é quase como se fosse comprar, né? Comprar o voto. Pois é bom tomar cuidado porque a lei eleitoral proíbe esse tipo de agradinho. E você sabe o que pode e o que não pode durante a campanha? Não? Está tudo numa cartilha produzida pelo TRE do Distrito Federal. O material também está na internet no site do tribunal. No caso de brindes, por exemplo, é permitida a comercialização de material institucional, sem o número do candidato e o cargo em disputa. Mas é proibida a confecção, utilização, distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, cestas básicas ou quaisquer outros bens materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Ainda segundo a cartilha, o uso de outdoors e painéis eletrônicos, por exemplo, está proibido, assim como os showmícios. Já as caminhadas, carreatas ou carros de som são liberados para ajudar na divulgação dos candidatos. Essas são apenas algumas das normas. A cartilha traz desde regras de doações para campanhas, formas de propaganda, até como fazer a elaboração de um plano de mídia. Uma valiosa ferramenta tanto para o candidato como para o eleitor. A partir do momento que o eleitorado e os candidatos têm esse tipo de informação de uma maneira mais didática, mais fácil, a possibilidade e a facilitação no exercício da atividade de fiscalização para que essa atividade tão importante que é da propaganda eleitoral, valorizada pelo tribunal, transcorra de uma maneira regular, tranquila, serena e principalmente valorizando a paridade de armas entre as candidaturas. Durante o lançamento do guia, o presidente do TRE do Distrito Federal afirmou que as irregularidades vão ser combatidas rigorosamente. E a norma há de ser interpretada restritivamente por se tratar de norma que restringe direitos. Quanto às falhas mais comuns, o local da propaganda, principalmente faixas, cartazes, utilização indevida de outdoors, situações em que o candidato procura, em razão da vedação do outdoor, transformar um veículo, por exemplo, que a gente chama de plotagem, um ônibus, por exemplo, transformar em outdoor. E quando o assunto é a propaganda móvel, como os cavaletes, o cuidado precisa ser redobrado. Ela só é permitida das 6 da manhã às 10 da noite. Em caso de irregularidade, a Justiça Eleitoral notifica o responsável, que tem o prazo de 48 horas para retirar a propaganda. Se o prazo não for cumprido, a Justiça Eleitoral faz a remoção. Nesse caso, a multa para o infrator pode chegar a R$16 mil. Por isso, é tão importante a participação da sociedade nesse controle. Qualquer cidadão pode e deve levar ao TRE notícia de eventual irregularidade. E a repórter Gisele Loureiro também foi às ruas de Brasília para saber quais são as principais dúvidas dos eleitores. O Mundial acabou. Agora é hora de dar lugar a outra festa, a da democracia. E o Brasil Eleitor está nas ruas da capital para descobrir quais são as principais dúvidas em relação à eleição de outubro. Meu nome é Ramilo Alves, eu queria saber quanto tempo eu tenho para justificar minha ausência na urna. Bom, Ramilo, se você não justificar sua ausência no dia da votação, você tem 60 dias para fazer essa justificativa. Ou no cartório eleitoral, qualquer deles, ou então enviando para o juiz eleitoral da sua zona eleitoral uma carta com a justificativa. Eu queria saber se a propaganda de boca de urna é proibida. A propaganda de boca de urna é proibida sim e é crime eleitoral. Não se pode pedir votos, distribuir santinhos no dia da eleição. Gostaria de saber se mesmo com a biometria eu preciso levar o meu título no dia da eleição. Você só precisa levar um documento com foto. E mesmo se a sua zona eleitoral for biométrica, porque eventualmente pode ter um problema na biometria e você precisar se identificar para fazer a votação manual. Isso não costuma acontecer, mas é bom a gente sempre se prevenir. Meu nome é Yuri e eu gostaria de saber se eu posso usar o celular quando eu estiver votando. O celular não pode ser usado no dia da votação, Yuri. Não se pode levar máquina fotográfica, filmadora e nem o celular para a cabine de votação. E eu gostaria de saber se eu posso entrar na cabine eleitoral com o santinho do meu candidato. A gente pode levar uma colinha sim. A gente pode levar o nome do candidato anotado, o número ou então seu santinho.
O que não se pode fazer de forma nenhuma é distribuir esse santinho. Tem algum limite de tempo para ficar dentro da cabine de votação? Não tem limite de tempo para ficar dentro da cabine. É bom não demorar muito porque a fila costuma ser grande, é muita gente, né? Há 18 anos, o nosso jeito de votar mudou. As cédulas de papel começaram a ser trocadas pelo voto informatizado. Hoje, a urna eletrônica é usada em todo o país e a identificação biométrica já alcança eleitores de norte a sul. Iniciativas que dão mais rapidez, segurança, transparência às eleições. Vamos conhecer agora um pouco da história da evolução da urna eletrônica na reportagem especial de Henrique Amaral. O Código Eleitoral de 1932 já previa a utilização de uma máquina de votar para assegurar o sigilo do voto. Com o passar do tempo, as urnas foram evoluindo e sendo feitas com vários materiais: madeira, metal, lona. Mas a Justiça Eleitoral pretendia dar ainda mais segurança ao processo de votação. Entre 85 e 86, o cadastro único e automatizado foi consolidado. Na época, o Brasil tinha aproximadamente 70 milhões de eleitores e o ministro Nery da Silveira era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No momento em que nós vimos que todos os cadastros tinham sido digitados e organizados de acordo com aquilo que é, com as especificações baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, de tal maneira que foi possível a formação do que se queria, um cadastro nacional de eleitores. Para que, com base neste cadastro nacional, a partir dos cadastros locais, fosse possível a emissão das listas de votação pelo TSE. Esse foi o primeiro passo para uma revolução que viria quase 10 anos depois. A implantação da urna eletrônica. Uma inovação que nasceu da necessidade de aumentar ainda mais a segurança do processo eleitoral. Mas era preciso elaborar um aparelho que fosse acessível e de fácil entendimento para brasileiros de norte a sul do país. Um grupo de notáveis foi formado pelo TSE para criar a urna eletrônica. O uso de um teclado similar ao do telefone e de fotos dos candidatos foi uma forma encontrada para tornar o voto informatizado ainda mais simples. Fizemos um teclado simples, que é o teclado do telefone. Exatamente, ele é mais simples do que o teclado do telefone tradicional, do telefone do orelhão. Então, isso se confirmou posteriormente, porque a abstenção foi menor e declarações de sendo alfabetizados foram expressivas, dizendo que tinham votado com facilidade. Assim fizeram, votaram, então aí é que se tornaram, com o voto eletrônico, cidadãos plenos. Nas eleições de 96, mais de 32 milhões de brasileiros votaram usando a urna eletrônica. Mais de 70 mil aparelhos foram produzidos para aquele pleito. Mas ainda havia espaço para mais evolução. Em 2008 veio o recadastramento biométrico. 40 mil eleitores de 3 municípios foram identificados pela impressão digital nas eleições municipais daquele ano. Em outubro deste ano, todos os eleitores do Amapá, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal, além de 11 capitais, devem votar depois de identificados pelas impressões digitais. Ao todo, são cerca de 21 milhões de eleitores, distribuídos em mais de 700 municípios em todo o país. Com a identificação biométrica, introduziu-se uma metodologia de verificação de minúcias das digitais do cidadão, do eleitor, e uma forma de individualizar, de identificar a pessoa extremamente exata e irrefutável, que é a análise das minúcias dessas digitais, considerando que não há duas digitais iguais no mundo. Então, com o advento da identificação biométrica, a introdução desse requisito, dessa funcionalidade,
nós tornamos ainda mais o processo mais confiável, mais seguro, célere e transparente. A urna eletrônica completa 18 anos com algumas mudanças. Hoje a urna é mais segura. Dá até para identificar o eleitor pela impressão digital. Uma evolução que seria difícil de imaginar em 1996. Apesar de que nós temos uma urna eletrônica que tem, aparentemente, a mesma carinha, a mesma interface, isso é mantido justamente para manter ali a cultura adquirida pelo eleitor. Mas ela evolui muito internamente e principalmente os sistemas que gravitam em torno dela. Então, certamente, o nosso compromisso é de evoluir à medida em que a tecnologia evolui. A urna eletrônica é confiável. E ela dificulta também a manipulação, né, do que cédula. A urna é confiável sim, porque é só você que vota ali e ninguém tá vendo seu voto, então acho que é confiável. E como você viu aí, durante as eleições, a urna eletrônica garante a agilidade e segurança do processo de votação. Mas existe um outro personagem que se destaca no dia do pleito. É o mesário. É ele quem recebe o eleitor, colhe e confere as assinaturas e garante a organização e tranquilidade no ambiente de votação. E a convocação para o trabalho já começou. Dá uma olhada. A professora Eliana Martins tira os domingos para acordar mais tarde, cuidar da casa, ler e descansar. Já vou fazer o café, vou adiantando o almoço, né? Deixo tudo arrumadinho, mais ou menos engatilhado, depois vou para ir para a feira sossegada. Mas em dia de eleição, ela levanta mais cedo. Há 8 anos, Eliana é mesária numa escola da Zona Leste de São Paulo. Como é pertinho de casa, ela segue a pé até a sessão eleitoral. No dia da eleição é assim, é sempre num domingo, né? Eu já deixo o almoço do domingo mais ou menos adiantado no sábado à noite. Ou seja, normalmente eu faço uma lasanha, alguma coisa típica, é só pôr no forno, né? Na hora, né? Porque eu venho almoçar normalmente em casa. E então eu já deixo mais ou menos pronta. Mais ou menos não, deixo praticamente pronta. A Eliana é uma das 500 mil pessoas convocadas pela Justiça Eleitoral para fazer parte das eleições gerais. Só na capital paulista são 134.500 mesários, o que corresponde a 27% das convocações de todo o estado de São Paulo. O TRE convoca os mesários porque eles são peça fundamental para o sucesso das eleições. Sem o fator humano, a eleição não aconteceria. Então, o nosso primeiro foco é o eleitor, depois o mesário para fazer o equipamento funcionar e a gente poder coletar a votação. Em casos de convocação, o mesário recebe uma carta da Justiça Eleitoral. Daí ele só precisa comparecer ao cartório onde foi chamado para assinar o registro. Lá ele vai receber instruções sobre o treinamento. Tudo está neste manual que já está sendo distribuído pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Esse manual tem toda a orientação para o mesário. Mesmo aquele que não recebe treinamento, ele com o manual ele consegue atuar tranquilamente. Mas os cartórios utilizam esse manual também para o dia do treinamento. Então eles repassam, fazem toda essa leitura, passam um vídeo instrucional que já foi feito pelo TSE e em cima do manual se faz também treinamento prático, pega a urna, ensina, para que no dia o mesário não tenha nenhuma dificuldade. O mesário tem papel fundamental numa eleição. É ele que recebe o eleitor, colhe e confere sua assinatura no caderno de votação e libera a urna eletrônica para o eleitor. Também é o mesário que garante o sigilo do voto e a tranquilidade no ambiente de votação. Ele ainda zela pela segurança da urna eletrônica durante todo o processo, sendo autoridade máxima dentro da sessão eleitoral. Entre as suas tarefas está também a emissão da zerésima, o documento que comprova que não há votos registrados na urna antes do início da votação. E no final dos trabalhos, o mesário imprime o boletim da urna eletrônica, com todos os votos captados pelo equipamento. Para tanta responsabilidade, os mesários também têm alguns direitos, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado e de treinamento, auxílio alimentação e preferência no desempate em concursos públicos. O mesário é o grande artista dessa festa depois do eleitor. É um trabalho que eu gosto de fazer. É gostoso de fazer, porque
sei lá, é um dia diferente, sabe? Além da gente estar ajudando o país, é um dia diferente pra gente. A gente vê mais pessoas diferentes. E o Semana do Legislativo fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.